o que eu vejo é que a gente começou a entrar num mundo um pouco mais ágil, sem necessariamente precisar de metodologias ágeis, sem necessariamente precisar de OKRs, e as empresas aos poucos foram entendendo o que é essa questão do mindset que o Marcelo falava tanto durante o próprio podcast, né? Um ponto que, por exemplo, na ACE a gente implementou, toda semana a gente olha nossos indicadores. Todas as semanas eu bato com o meu time de operações e falo, ó, o que tá ruim, o que tá bom, qual que é o plano, como que a gente vai bater, porque a gente teve um momento de muita incerteza. Então, metodologias que antes eram aplicadas para cenários de extrema incerteza passam a ser aplicadas no business as usual. E eu gosto muito de como elas estão sofrendo movimentações para conseguirem se adequar ao negócio e não o negócio se adequar à metodologia. Olha que interessante isso que a Mi falou, né? Demais. Que metodologia de tempo de guerra sendo usada para tempo de paz. Forte, hein? Exato, só que não existe mais tempo de paz, é uma ilusão. Uma ilusão. Ainda mais com ciclos de curto. Se a gente tem negócio atingindo essa maturidade em 30, 20 dias, como que a gente pode falar de ciclo de paz, né? Mas olha como isso se conecta com a introdução que você fez aqui, Pedro, com o Mike e a Renata, que a gente está falando nisso numa esfera muito creme de la creme, né? Porque se a gente olhar a massa das empresas, é bem possível que muitas pessoas nem entendam do que a gente está falando aqui, porque eles continuam naquele mundo pós-evolução industrial, no modelo tradicional, como sempre foi. É verdade, é verdade. E falando em tempo de paz e tempo de guerra, né? Me revolta um pouco o estômago falar esse termo, mas a gente saiu de 2019, aí fomos para 2020, teve a pandemia, e aí, pessoal, né, qual o termo que surgiu? O novo normal. E que saco. Mas o ponto é, tiveram mudanças dramáticas, não necessariamente exatamente as mudanças ligadas à pandemia, mas na forma de pensar. O que vocês acham que fica agora, olhando que a gente ainda está no meio da pandemia, a gente ainda está vivendo ela, mas a gente já está com uma perspectiva melhor, né? A gente tem vacinas, a gente já está com uma cabeça mais olhando para frente. O que mudou nas decisões tomadas, na execução, nos projetos? O que mudou no mundo da inovação com tudo isso? Acho que a gente está ainda em mudança. Acho que não mudou realmente, de fato. Acho que não dá para afirmar ainda. Talvez o nosso episódio número 200, talvez sim. Mas como ainda é muito recente, eu acho que dá para aproveitar desse processo de mudança foi o empurrão. A Renata usou essa expressão que kind of, né? Mais ou menos foi bom o que aconteceu, porque a gente fez um monte de outras coisas que a gente não faria no modelo normal. Então, acho que dá para a gente trazer esse conceito aqui também. Por exemplo, a gente teve uma frase bem impactante do CEO da TIM no Brasil, em um dos momentos ali da primeira onda do Covid, que ele falou, olha, pessoal, vou ser aqui super transparente com vocês. Eu tinha tecnologia disponível na empresa, eu tinha projetos disponíveis na empresa que eu não tinha executado relacionados com o home office, trabalhar de casa, porque eu não acreditava que funcionava e eu não tinha uma tomada de decisão favorável a isso. E o que eu precisei fazer? Quando estourou a pandemia no Brasil, em uma semana eu coloquei a empresa toda trabalhando de casa. Então, acho que esse é um bom exemplo e ele é bem didático para entender que muitas iniciativas, muitos projetos, muitos sonhos, muitos desejos, muitas necessidades dos executivos que estavam na gaveta foram tirados da gaveta naquele momento. O que a gente está vendo hoje é um desejo maior, um desejo realmente genuíno maior, um interesse maior em fazer a coisa acontecer, em inovar, em aprender a se relacionar com as startups, eventualmente até investir, comprar, fazer o M&A. Então, o mindset, o modelo mental, o entendimento do contexto de mundo é algo que a gente se beneficiou muito na cabeça do executivo, que a gente estava, aqui no caso da ICE, desde 2014, 2015, batendo na tecla de que as empresas precisavam passar por um processo de transformação digital. E a gente estava falando, e aí era praticamente só a gente falando. Quando veio o ano passado, um dos principais termos buscados no Google foi transformação digital. Então, a gente se beneficiou um pouco dessa história, onde o nosso discurso, um tanto quanto futurista, porém no presente, ele ganhou mais voz, ele ganhou mais atenção e ele ganhou mais energia também do executivo. Uma coisa que eu gosto bastante é da frase do Mike Tyson que fala: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né?
Acho que todo mundo levou um soco na cara no passado. E eu gosto muito de como as empresas começam a se organizar. Eu concordo com a LG, a mudança não é completa. A gente fala que uma mudança cultural de verdade demora aí de 3 a 7 anos, a depender do tamanho da empresa, né? Uma empresa de médio porte, 3 anos. Uma empresa gigantesca, multinacional, vai demorar ali de 5 a 7 anos. E eu gosto bastante como alguns dos nossos clientes começaram a, ao invés de pensar em iniciativas pulverizadas de inovação, a pensar numa estratégia. E como essas estratégias estão mais voltadas para qual que é a tendência do meu cliente, não o que eu faço hoje vezes 2, mas o que eu vejo que o meu cliente está buscando, quais são as tendências de comportamento e mais, como que eu planejo o amanhã pensando em depois de amanhã e não pensando no hoje. Então é uma tendência legal que se inicia e deve se consolidar nos próximos anos, talvez no episódio 200, concordo com a LG, que mudou bastante, né, após esse período que a gente viveu. E sabe uma coisa que dá para falar também, Mi? Aquela história de que para a gente é sempre um desafio. Nosso dia a dia aqui é muito com o C-Level, né? Com o CEO, com o VP, com o diretor, que é o tomador de decisão para investir nos projetos de inovação. Para a gente, o que dá para perceber, até a Milena falou, me despertou falar sobre isso também, que é a cultura do mundo corporativo tradicional é da perfeição. Então, tudo que vai fazer tem que estar perfeito, lança o produto quando ele está perfeito, faz tudo quando está muito, muito bom. E aí, o ano passado, especialmente na primeira onda, muitas empresas precisaram testar, experimentar, por exemplo, colocar o WhatsApp na mão do vendedor, colocar o e-commerce no ar em uma semana. Então, esses artefatos, eventualmente, dessa cultura de inovação, ou esses indícios de que a empresa estava se movendo a experimentar mais como as startups fazem, e a gente aprende a inovar com e como startups, dá para a gente trazer também como um aprendizado de que, pelo menos, entrou ali um pedacinho de provocação, né, Mi, na cabeça do executivo de que ele precisa aprender a implementar uma cultura de experimentação se ele quiser inovar realmente. This is Growthaholics.